Pessoal, falar um dos tumores mais comuns que a gente lida como neurocirurgião, que são os meningiomas, né? Então, o meningioma a gente classicamente chama de um tumor cerebral, mas na grande maioria das vezes ele tem origem na meninge e acaba que muitas vezes pelo crescimento do volume, né, para o lado de fora está o crânio, então ele acaba empurrando realmente o cérebro e acaba fazendo parte ou comprimindo uma parte do cérebro. Por isso a gente chama de meningioma cerebral, né? Ele pode ter várias localizações. Uma das localizações mais comuns é na região frontal. Então, essa região aqui da frente. Chama de região frontal por causa do osso frontal, que é esse aqui que a gente consegue ver em azul, que está aqui na frente, né? E muitas vezes ele comprime essa região que é importante do cérebro. Pra vocês terem ideia, tem uma parte da região frontal que é responsável pela linguagem, na grande maioria das vezes do lado esquerdo, né, do cérebro, né? Além disso, uma parte da região frontal também é responsável pela parte motora, né? Então, é uma região que realmente é muito, muito relevante. Existem parte do comportamento, né, que a gente chama, né, dessa região pré-frontal também. Então, a depender de onde está localizado o tumor, a gente conversa com o paciente do risco da cirurgia. E aí eu já estou falando de meningioma frontal, já estou falando de cirurgia, mas para vocês entenderem, não é todo meningioma que precisa de cirurgia. Falei que é um dos tumores mais comuns que a gente vê e que a gente opera, mas muitas vezes a lesão é pequena, a gente opta por segmento, por acompanhar, mas caso ela vai crescendo, ou o paciente tem um sintoma, a gente precisa de cirurgia para tratar. Na grande maioria das vezes, a cirurgia é uma cirurgia aberta, né, que a gente chama de craniotomia, mas hoje, cada vez mais, e também a minha prática pessoal, grande parte dos que eu trato é por radiocirurgia, em especial tumores pequenos, a depender do contexto clínico do paciente, a depender da localização, porque mesmo o frontal ele pode estar na região profunda, que é difícil acesso, né? Existem vários fatores. A radiocirurgia, você queima a lesão através da radiação, então ele estabiliza o DNA, e muitas vezes aquele tumor morre e não cresce mais, mas você não retira completo, no caso da cirurgia, você retira completo, com todos os riscos que a gente sabe de uma cirurgia, craniotomia, risco de infecção, anestesia geral, tem que ficar na UTI. Então, assim, é uma balança que o médico vai analisar seu caso individualmente, tá bom? Espero que tenha entendido, meningioma frontal tem a ver com a localização e os detalhes da anatomia dessa região frontal, tá bom? Eu tenho um vídeo longo aqui explicando sobre meningioma, sobre as células, falando de maneira geral. Tem uma playlist só de meningioma, se tiver interesse, procura lá. Abraço.